No ano 33 depois de Cristo, um homem condenado como criminoso comum foi pregado numa cruz, nu, sangrando em praça pública. 2000 anos depois, a data do sofrimento dele ainda marca o teu calendário. Inspira milhões, gera guerras, divide famílias e cai como tabu em muitos lugares. Mesmo assim, igrejas lotam, pessoas arriscam a vida por esse nome e outros querem apagar qualquer menção a ele. Se isso foi só mais uma morte, por que o nome de Jesus ainda incomoda tanta gente? Todo mundo acha que sabe quem é Jesus. Ele está nas paredes das igrejas, nas tatuagens, nos terços pendurados no retrovisor do carro, nas músicas gospel, nos filmes, nos memes, nas discussões de política e até como interjeição quando alguém se assusta. O nome dele está em todo lugar, mas ao mesmo tempo parece distante da vida real de muita gente. Alguns falam de Jesus só no domingo. Outros usam o nome dele para ganhar voto. Tem quem use Jesus como amuleto, quem use como bandeira, quem use como desculpa para julgar os outros. E tem quem tenha sido ferido justamente por pessoas que diziam representar Jesus. No meio desse ruído todo, existe um risco sério: confundir o Jesus da religião, das instituições, das brigas e das tradições humanas com o Jesus real, a pessoa viva que cristãos creem ser o Filho de Deus. Hoje o objetivo não é defender uma denominação, uma placa de igreja ou um sistema. Não é comparar católico com evangélico, nem dizer quem está mais certo. O que eu quero aqui é algo mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. Te apresentar Jesus. Não o Jesus editado pelo nosso gosto, mas aquele que mexeu com a história, dividiu o tempo, confrontou poderes e continua transformando vidas até hoje. Se você é cristão, esse vídeo é um convite para ir além do costume. Se você não é um convite para, pelo menos uma vez na vida, encarar a pergunta com sinceridade. Afinal, quem é Jesus de verdade? É curioso, falar de Deus quase sempre passa. Deus no controle, Deus é bom, Deus abençoe. Soa bonito, neutro, aceitável. Mas quando alguém pronuncia com clareza Jesus Cristo, o clima muda. Uns se emocionam, outros se irritam, alguns travam, outros zombam. Por que esse nome específico mexe tanto com as pessoas? Em alguns lugares, você pode falar de espiritualidade, energia, universo, até de fé. Mas se mencionar Jesus, vira polêmico. Em redes sociais, em ambientes acadêmicos, em rodas de conversa, o nome dele parece carregar um peso diferente. Não é só religião, é reação. É como se esse nome viesse sempre acompanhado de um chamado. Você vai fazer o que com isso? Uma parte desse incômodo vem do próprio jeito que Jesus se apresenta. Ele não aparece como mais uma opinião espiritual. Ele não diz: eu sou um caminho entre tantos. Ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é uma frase neutra. Ou é verdade, ou é arrogância. E é justamente aqui que muita gente prefere manter distância. Outra parte do incômodo vem do que esse nome expõe dentro da gente. Jesus fala de perdão, mas também fala de arrependimento. Fala de amor, mas também confronta máscaras, hipocrisia, injustiça. Ele não se encaixa em rótulos fáceis. Não é um guru fofinho, não é um juiz sádico. É alguém que olha para as nossas sombras e, ao mesmo tempo, estende a mão. No fim, o nome de Jesus incomoda porque ele não permite que a gente fique totalmente em cima do muro. Ignorar, rejeitar, aceitar, seguir, tudo isso é resposta. E cada vez que esse nome aparece diante de você, a mesma pergunta silenciosa volta: o que você vai fazer com Jesus? Antes de falar de fé, vamos encarar um fato histórico. Um homem chamado Jesus de Nazaré deixou marcas tão profundas que o tempo passou a ser contado a partir dele. Antes de Cristo, depois de Cristo. Mesmo quem não acredita em nada, usa essa régua todos os dias. Jesus nasceu numa região pequena, periférica do Império Romano, num povo dominado politicamente e desprezado culturalmente. Não era general,
Não era imperador, não liderou exército, não escreveu um livro. Viveu cerca de 30 e poucos anos, pregou por um período curto, foi rejeitado pelas autoridades da sua própria religião e executado como criminoso comum. Humanamente, essa história tinha tudo para terminar numa cruz e ser esquecida. Mais um rebelde morto pelo império, só que não foi isso que aconteceu. Pouco tempo depois, aquele grupo pequeno de discípulos assustados começou a anunciar que Jesus não estava mais morto. E o impacto disso explodiu. Comunidades foram surgindo em várias cidades. Gente de culturas diferentes se reunindo em nome dele. A mensagem atravessando fronteiras, línguas e séculos. Ao longo da história, a figura de Jesus influenciou leis, arte, música, filosofia, hospitais, educação, defesa de pobres, órfãos, viúvas. Sim, muita coisa errada também foi feita em nome dele, guerras, abusos, distorções, mas mesmo com todos os erros humanos, a pessoa de Jesus continuou sendo um ponto de referência mundial. Você pode discordar da interpretação, criticar a religião, questionar a igreja, mas é impossível apagar o impacto desse homem na história. A grande questão é, se Jesus foi apenas um líder inspirador, como explicar uma influência tão profunda por tanto tempo, vinda de alguém que morreu numa cruz, sem riqueza, sem exército, sem cargo político? Hoje existem vários Jesus circulando por aí. Tem o Jesus Coach, que só serve para motivar, dizer que tudo vai dar certo e que você vai conquistar seus sonhos se tiver fé suficiente. Tem o Jesus Amuleto, reduzido a uma corrente no pescoço, a um adesivo no carro, a uma frase pronta no status, usado mais como proteção mágica do que como Senhor da vida. Tem também o Jesus bandeira política, puxado para justificar ideologias, partidos, guerras culturais. E o Jesus juiz implacável, usado para apontar o dedo, condenar, excluir, como se ele tivesse vindo ao mundo apenas para montar um tribunal permanente. O problema é que muitas vezes não é Jesus sendo revelado. É a gente projetando nele aquilo que quer. O nosso gosto, a nossa ideologia, o nosso medo, a nossa necessidade de controle. A gente pega um traço verdadeiro de Jesus, amor, justiça, misericórdia, verdade, e amplia só aquele lado, apagando o resto. Resultado, criamos um Jesus sob medida, que sempre concorda com a gente e nunca nos confronta de verdade. Só que o Jesus real não cabe nessas caixas. Ele consola, mas também corrige. Perdoa, mas também chama ao arrependimento. Abraça pecadores, mas não passa a mão em pecado. Ele não é um produto que adaptamos ao nosso estilo de vida. É uma pessoa viva, com vontade própria, olhar próprio, postura própria. Por isso, se a imagem de Jesus que você tem nunca te confronta, nunca te chama a mudar, nunca mexe nas áreas que você quer proteger, talvez não seja ele que você está seguindo. Talvez seja apenas um reflexo de você mesmo. Se Jesus tivesse dito apenas amem uns aos outros, ele seria facilmente aceito como mais um mestre da bondade. Mas ele não parou aí. O que torna Jesus inevitável não é só o que ele ensinou, é o que ele declarou sobre si mesmo. Ele não se apresentou como mais um profeta na longa fila da história. Ele afirmou ser filho de Deus de um jeito que escandalizava os religiosos da época. Disse frases como: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Antes de Abraão existir, eu sou. Isso não é linguagem de professor neutro. É linguagem de alguém que se coloca em nível divino. Jesus também declarou ter autoridade para perdoar pecados. Para aquele povo, pecado era assunto entre a pessoa e Deus. Quando Jesus olha para alguém e diz, os teus pecados estão perdoados, ele está dizendo na prática, eu tenho a mesma autoridade de Deus na tua vida. Não é pouca coisa. Além disso, ele se define como o caminho, a verdade e a vida. Não um caminho possível, não uma verdade entre outras, mas o caminho, a verdade, a vida. Ou isso é verdade, ou é loucura.
Não existe espaço honesto para reduzir Jesus a cara gente boa e ignorar esse tipo de declaração. É por isso que não dá para colocar Jesus apenas na prateleira dos mestres legais. Ele se apresentou como algo infinitamente maior. Deus que veio ao nosso encontro, e isso exige uma decisão bem mais séria do que apenas achar bonito o que ele falou. Se Jesus tivesse falado tudo isso sobre si mesmo, mas levado uma vida incoerente, a história teria morrido ali. O que impressiona é que palavras, atitudes e sinais caminham juntos. Os evangelhos mostram Jesus se aproximando de quem ninguém queria por perto. Leprosos, pecadores públicos, gente considerada impura. Ele toca onde ninguém tocava, conversa com quem ninguém conversava, defende quem todos queriam apedrejar. Isso não é pose religiosa, é alguém com uma segurança de identidade que não precisa de plateia, aplauso ou aprovação de sistema nenhum. Ao mesmo tempo, ele demonstra uma autoridade que ultrapassa qualquer mestre comum. Não é só falar bonito sobre Deus. Ele acalma a tempestade com uma palavra, multiplica pães, cura cegos, paralíticos, pessoas que a medicina da época considerava caso perdido, liberta gente oprimida espiritualmente. Ele, em vários momentos, faz tudo isso diante de testemunhas que estavam ali para tentar desmenti-lo. Os próprios discípulos que andavam com ele se assustam e perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a pergunta central. Os sinais não aparecem como show de poder, mas como marcas de quem ele é. Deus se envolvendo com a dor humana, com autoridade sobre o que nos domina. Além dos milagres, há outro sinal difícil de explicar: o caráter de Jesus. Não há registro de contradição moral, escândalo oculto, abuso de poder em benefício próprio. Mesmo quem não crê, muitas vezes admite: se existe um modelo de vida íntegra, ele aparece na pessoa de Jesus. Para o olhar da fé, tudo isso aponta na mesma direção. Jesus não é apenas alguém que fala sobre Deus, ele é Deus agindo no meio de nós. Se Jesus era tão bom, tão amoroso e tão íntegro, por que terminou numa cruz? Essa é uma das perguntas mais importantes que alguém pode fazer. A cruz não foi um acidente de percurso, não foi o plano deu errado. Desde o início, Jesus falava que seria rejeitado, sofreria e seria morto. Ele caminhou conscientemente em direção a isso. E é justamente ali, naquele lugar de vergonha e dor, que a identidade dele fica mais clara. Na cruz se encontram três forças: o pecado humano, os sistemas deste mundo e o amor de Deus. De um lado você vê a injustiça. Um inocente condenado por um julgamento manipulado, interesses políticos, medo de perder poder religioso. Gente com medo de Roma, gente com medo de perder o controle sobre o povo. Jesus incomodava demais para ser deixado em paz. De outro lado, você vê o pecado em nível pessoal: traição, covardia, violência, zombaria. Discípulos que fogem, amigos que negam, gente que prefere soltar um criminoso e crucificar aquele que só fez o bem. E no centro de tudo, você vê o amor de Deus escolhendo atravessar essa lama toda. A fé cristã afirma que na cruz, Jesus não está apenas sofrendo por causa do mal do mundo, mas também em lugar de pecadores, carregando o peso que era nosso, abrindo um caminho de perdão e reconciliação. A cruz é escândalo, porque mostra até onde Deus está disposto a ir para resgatar a gente. E, ao mesmo tempo, expõe o quão profundo é o nosso problema. Olhar para Jesus crucificado é encarar as duas verdades ao mesmo tempo. Somos mais quebrados do que imaginamos e mais amados do que conseguimos compreender. Se a história terminasse com Jesus na cruz, teríamos um grande exemplo de amor e coragem. Mas ainda assim, apenas um mártir a mais na longa lista da humanidade. O ponto em que tudo muda é este: os cristãos afirmam que ele ressuscitou. Para quem escuta de fora, isso parece loucura, não é à toa. Ressurreição não era algo comum nem naquela época. Os próprios discípulos não estavam esperando.
Eles não estavam em contagem regressiva, cantando vitória antecipada. Estavam escondidos, com medo, frustrados, sentindo que tudo tinha acabado. Algo, porém, aconteceu depois da morte de Jesus que é difícil ignorar. Aqueles mesmos homens e mulheres medrosos que tinham fugido começaram a anunciar com convicção: Ele está vivo, nós o vimos. Gente simples, sem ganho político, sem exército, disposta a sofrer perseguição e até morrer por essa mensagem. A fé cristã nasce disso, da convicção de que Jesus não foi apenas um grande homem que ensinou coisas bonitas e morreu, mas de que Deus o levantou dentre os mortos, confirmando quem ele dizia ser: Filho de Deus, Senhor sobre a vida e sobre a morte. A ressurreição é o ponto em que o jogo vira. Se Jesus continuasse no túmulo, tudo o que ele falou perderia peso. Mas se ele realmente venceu a morte, então não estamos diante de um professor do passado. Estamos diante de alguém vivo que continua a se encontrar com pessoas, transformar histórias e escrever capítulos novos até hoje. Se Jesus é anunciado como amor, perdão e esperança, por que o nome dele ainda incomoda tanto governos, sistemas e até o nosso próprio orgulho? Porque Jesus não veio só melhorar a nossa vida. Ele veio reivindicar algo: senhorio. Quando alguém diz Jesus é Senhor, está dizendo na prática que nenhum poder humano é absoluto. Nem império, nem partido, nem mercado, nem ego. E isso, para muita gente, é inaceitável. Ao longo da história, regimes tentaram controlar, limitar ou usar a fé em Jesus ao seu favor. Alguns proibiram abertamente, outros tentaram domesticá-lo, transformando Jesus em símbolo do Estado, da ideologia, da cultura dominante. Mas o Jesus dos evangelhos não se deixa capturar por nenhum lado. Ele confronta opressores e religiosos hipócritas, denuncia injustiça, expõe máscaras, fala de um reino que não nasce de eleição nem de golpe. Esse reino que Jesus anuncia é estranho para o nosso orgulho. Nele, o maior serve. Quem quer ganhar a vida, perde. Quem quer seguir Jesus, nega a si mesmo, toma sua cruz e caminha. Não é uma mensagem confortável para quem quer apenas usar Deus como reforço para os próprios planos. Por isso, o nome de Jesus continua confrontando também a nós. Ele nos obriga a encarar perguntas duras. Quem manda de fato na minha vida? Meus desejos ou a vontade dele? Meu status ou o meu caráter? Minha imagem ou a verdade? No fundo, o incômodo com Jesus não é apenas intelectual, é profundo, é interior. Porque se ele é quem diz ser, então não estamos diante de uma opinião para avaliar. Estamos diante de um rei, diante do qual a única resposta honesta é sim ou não. Quando a gente fala de Jesus, é fácil pensar logo em religião. Templo, banco de igreja, ritual, doutrina, regras. Mas nada disso por si só garante que alguém conhece Jesus. É possível frequentar culto ou missa a vida inteira e nunca ter se encontrado de verdade com ele. Jesus não chamou as pessoas para assinar um contrato religioso. Ele disse: segue-me. Isso não é convite para um evento, é convite para uma vida. É caminhar com ele na segunda-feira cansada, na quarta-feira de crise, no sábado de diversão, na madrugada de medo. É trazer Jesus para dentro da história real: família, trabalho, luta, tentação, queda, recomeço. Relacionamento com Jesus não é perfeição instantânea, é sinceridade. É abrir o coração do jeito que está, confuso, sujo, cheio de perguntas, feridas, culpas. É orar sem máscara, dizendo: eu não dou conta sozinho. Se o Senhor é quem diz ser, entra na minha história e faz o que eu não consigo. Ele não promete uma vida sem dor, promete presença no meio da dor. Não promete que nada mais vai dar errado, promete que nada poderá separar você do amor dele. No fim, a pergunta não é só: em que religião você está? A pergunta é: você anda com Jesus ou só anda em ambientes onde falam sobre ele?
Porque cristianismo, no sentido mais profundo, não é um sistema que você marca numa ficha. É uma pessoa viva, batendo à porta do teu coração, esperando a tua resposta. Se tudo isso é verdade, como é que alguém conhece Jesus de verdade hoje sem ter ele fisicamente na frente? O primeiro passo é simples, mas ignorado por muita gente. Voltar à fonte. Ler com calma e sinceridade os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lá você não vê só frases soltas, você vê a rotina de Jesus, como ele reage, com quem anda, o que ele valoriza, o que ele confronta. Leia como quem diz: Deus, se Jesus é quem dizem que é, fala comigo aqui. Segundo, fale com ele de verdade. Isso é oração. Não precisa de discurso bonito, nem palavra difícil. Fale com Jesus como quem fala com alguém que está ouvindo. Conte o que pesa, o que te envergonha, o que você não entende. Peça luz, peça perdão, peça direção. Terceiro, pare de fugir do confronto. Se alguma coisa na vida de Jesus te incomoda, te cutuca, te expõe, não empurre para debaixo do tapete. Esse incômodo, muitas vezes, é exatamente o lugar onde ele quer te curar e te transformar. Quarto, não caminhe sozinho. A fé cristã sempre foi vivida em comunidade. Uma paróquia, uma igreja séria, um grupo pequeno onde Cristo é central e não o ego de alguém. Gente imperfeita, mas que quer crescer, aprender, servir e amadurecer junto. Por fim, uma decisão. Chega uma hora em que não é mais sobre achar bonito. É sobre dizer, com honestidade: Jesus, eu quero te seguir. Não entendo tudo, falho muito, mas a partir de hoje a minha vida está nas tuas mãos. É aí que o conhecimento sobre ele começa a virar vida com ele. Chega uma hora em que não dá mais para tratar Jesus como tema de conversa, nem como polêmica de internet, nem como detalhe cultural que a gente carrega no sobrenome, no calendário ou na decoração de casa. Depois de tudo o que você ouviu até aqui, a pergunta não é mais o que eu acho sobre Jesus. A pergunta é muito mais pessoal. O que eu vou fazer com esse Jesus? Você pode tentar empurrar o assunto para depois. Pode dizer que não está pronto, que tem dúvidas, que a religião te machucou, que já viu muito absurdo em nome de Deus. E talvez tudo isso seja verdade, mas, no fim, nada disso muda o centro da questão. Se Jesus é quem ele diz ser, Filho de Deus, Senhor vivo presente, ignorar isso também é uma decisão. Talvez, enquanto ouvia, alguma coisa aí dentro apertou. Uma lembrança, uma culpa, uma saudade de Deus, um desejo de recomeçar, um cansaço de tentar controlar tudo sozinho. Não despreze esse incômodo. Muitas vezes é justamente assim que Jesus começa uma conversa. Eu não posso decidir por você. Ninguém pode. O máximo que este vídeo faz é te colocar diante dele com mais clareza. Então, quando acabar aqui, em vez de só pular para o próximo vídeo, faz uma coisa simples. Desliga tudo por alguns minutos e fala do teu jeito. Jesus, se o Senhor é quem eu ouvi aqui, eu quero te conhecer de verdade. A partir dessa frase, a história deixa de ser só sobre ele e começa a ser também sobre você com ele.